Olá, meus irmãos, graça e paz, bom estar aqui com vocês para mais um momento de meditação na Palavra de Deus, neste canal super abençoado. Bom, hoje quero pensar com vocês em um personagem da Bíblia extraordinário, fora de sério. Seu nome é Ezequias. A sua história está registrada no segundo livro dos reis de Israel, capítulo 18, por ali, e também no segundo livro das crônicas dos reis de Israel, capítulo 29, 30 a 31. A Bíblia diz a respeito deste homem, no segundo livro dos reis, 18, no verso 5, que Ezequias depositou toda a sua confiança em Deus e ninguém, nem antes dele e nem depois dele, foi semelhante a ele. Bom, Ezequias foi o 13º rei da dinastia do reinado de Judá. No total de 20 reis, significa que teve 12 antes dele e 7 depois dele, e ele foi o 13º rei de Judá. E a Bíblia garante que antes dele e depois dele, ninguém foi como ele. Por quê? Porque ele depositou toda a sua confiança em Deus. Bom, a primeira coisa que ele fez foi restaurar o culto, purificar sacerdote, purificar levitas, purificar o templo, tirar as coisas no templo que não era de Deus, colocar as coisas que era de Deus. Depois ele mandou destruir os altares de idolatria que tinha em Jerusalém, fez um concerto com Deus, rompeu com o inimigo, que o inimigo no caso seria o rei da Síria, porque o pai dele, Acais, tinha feito aliança com o inimigo para poder sobreviver. Ele foi lá e rompeu com o inimigo, restaurou o culto, houve alegria no coração do povo. Então ele promoveu logo em seguida a festa da Páscoa, o retorno da festa da Páscoa, e todo o povo se alegrou, o nome do Senhor foi honrado, e ele viveu por causa disso 14 anos de paz no seu reinado. Depois de 14 anos, Ezequias começou a reinar com 25 anos e viveu 14 anos de paz. Quando ele tinha 39 anos, houve uma prova assim na vida de Ezequias terrível. E aqui que eu queria falar com vocês rapidamente. Primeiro, Senaqueribe queria tomar Jerusalém. Ele já tinha tomado várias cidades, muitas cidades, quase todas, restando bem pouquíssimas. E uma das poucas que restavam era Jerusalém, governada pelo rei Ezequias, mas é claro, governado por Deus. E como Ezequias confiava em Deus e depositou toda a sua confiança em Deus, Deus estava ali protegendo a cidade. Só que Senaqueribe queria tomar a cidade. E também, no mesmo intervalo, Ezequias chegou a adoecer de uma doença mortal. Esse texto está registrado também lá em Isaías capítulo 38. Deus mandou o profeta Isaías dizer para ele que ele ia morrer da doença que ele tinha. E a Bíblia diz que Ezequias virou para a parede e orou ao Senhor, dizendo assim: Senhor, reconsidera, lembra que eu tenho te servido com fidelidade, com inteireza de coração, e que eu tenho feito aquilo que é reto aos teus olhos. Olha a oração dele: eu tenho te servido com fidelidade, com inteireza de coração, e tenho feito aquilo que é reto. E a Bíblia diz que ele virou para a parede e chorou muitíssimo. Só que antes do profeta sair do pátio, Deus revogou a causa e disse assim: Isaías, volta lá no palácio e diz para Ezequias que eu vou acrescentar 15 anos de vida para ele poder continuar vivendo, porque eu ouvi a oração do meu servo e também vi as suas lágrimas. Eu quero dizer para você que está aí do outro lado, que Deus ouve a sua oração, que Deus vê as suas lágrimas, que Deus sabe o que você está passando e enfrentando. Você pode simplesmente descansar em Deus. Se você puder olhar para cima hoje e dizer: Deus, reconsidera, porque eu tenho te servido com fidelidade, eu tenho negado a minha vida para poder estar na tua casa, na tua obra, trabalhando para o Senhor, eu tenho me dedicado, eu tenho tentado ser o melhor filho que eu posso ser, o melhor servo que eu posso ser, eu tenho feito aquilo que é reto diante dos teus olhos. Olha, Ezequias, ele construiu uma história para lá na frente, ele serviu a Deus com fidelidade, com alegria desde sempre. Quando lá na frente, ao auge dos seus 39 anos, ele adoece e Senaqueribe tenta tomar a cidade dele, ele ora a Deus, tanto para a doença, quanto também para a causa de Senaqueribe. Senaqueribe mandou uma carta para ele ameaçadora, dizendo que nem Deus poderia livrar Jerusalém da mão do rei de Senaqueribe. Aí Ezequias pegou a carta e foi para o templo orar. Quando chegou lá, Deus deu a resposta: Ezequias, deixa que de Senaqueribe que eu cuido eu. Aí Deus trouxe a cura para Ezequias, ele voltou
normal, a doença foi embora. E quanto a Senaqueribe, a Bíblia diz que Deus mandou um anjo, e esse único anjo matou 185 mil soldados assírios. Você pode conferir isso lá no livro de Crônicas, segundo livro dos Crônicas dos Reis. Então assim, Deus cuidou deste homem, porque ele construiu uma belíssima história com Deus. Eu quero dizer para você, você e eu, nós podemos construir uma linda história de espiritualidade com Deus, a ponto de essa história afetar no nosso dia a dia e a gente ver a mão de Deus se manifestando ao nosso favor, beleza? Um abraço, até a próxima, fica com Deus.